Antes de abrir o texto para esta noite, queria mencionar algumas coisas. Eu fiz de manhã, preciso começar com duas perguntas. Quantos de vocês aqui se consideram artistas? Sem falsa humildade, gente. Quantos de vocês consideram artistas aqui? Ou canta, toca, dança, pula, quer dizer, alguma coisa que você faz que tem a ver com a inclinação que Deus lhe deu. Ok, pode levantar a mão de novo. Poxa, essa igreja realmente é muito rica, gente. Uma das coisas que Deus deu para essa igreja foram os recursos humanos, que é além do que a gente pode imaginar. Então, pensando nos artistas, então quero que você guarde o que você fez. Agora, quem não é artista aqui, mas se considera um adorador de Deus? Ok. Pode levantar a mão mais alta. Olha, gente, a igreja inteira aqui, que bom, essa é a minha igreja. Agora, pensando em você que é artista e pensando em todos nós que somos adoradores, nós planejamos uma conferência, a Conferência de Arte e Adoração da Igreja Batista Morumbi 2015, cujo tema é Vida, Coração e Arte. E esta conferência, quando você vê o cartaz, às vezes pensa, bom, eu não toco, eu não canto, eu não pinto. Hoje mesmo temos um escultor aqui trabalhando durante os cultos da manhã. Não é só para esse pessoal, não, é para todo mundo, para todos nós, porque se nós adoramos a Deus, nós queremos dar o melhor que nós temos para Deus, dar do nosso coração. Então essa conferência é para você também, você vai ser inspirado. Ela está no contexto, há algum tempo nós temos aqui orado, pedindo que Deus nos dê, produza em nós um avivamento, um desejo profundo por Ele. Essa conferência eu creio que vai ser uma marca para nós. Por isso eu quero convidar você a se inscrever, entre no Facebook da igreja, você vai encontrar as informações, tem todo o projeto da conferência. Mas quer dizer duas coisas a respeito, principalmente dos preletores. Eu estava na igreja dos Estados Unidos alguns anos atrás, e eu fui impactado realmente pelo tempo de culto, pelo tempo de adoração. Eu fiquei imaginando, já pensou, as pessoas estavam no palco ali, devem ser elas que realmente produzem tudo isso. Claro, a maneira humana de falar, é Deus que produz, mas imaginei que era uma daquelas pessoas que estavam ali. Nenhuma delas. Eu descobri que era um senhor, que se você fosse lá para ele, você vai vê-lo aqui em novembro, ele parece pernambucano como eu, sim. A aparência dele é uma aparência mais simples, não tem toda aquela imponência de um artista, não que artista seja imponente, desculpa, foi isso que eu quis falar. Toda aquela presença, mas é alguém de um coração humilde, e que eu vi que atrás dele, ou por causa dele, Deus estava causando uma mudança naquela igreja de uma forma tão especial. Há 3 anos que nós falamos, convidei para ir para essa conferência, ele tem uma agenda muito lotada, mas é alguém que viaja o mundo inteiro. Mas foi um presente quando ele disse, eu posso ir. E a ideia era trazer um presente para a igreja, para a gente crescer com ele, com o Kemp Kirkland, que é outro mestre em orquestração, mas que também é uma bênção para o reino. Eu queria dizer para você, vão ser 3 dias marcantes para a nossa vida. Eu queria, se você já marcou viajar, dê um cano na sua agência de viagem, cancela a sua passagem, perca dinheiro, mas esteja aqui de sexta, dia 20, 21 e 22 de novembro. Você pode inscrever-se lá fora, depois do culto, inscrever-se pelo site da conferência, mas coloque o seu calendário. Mas além disso, queria pedir que você orasse. Porque faz parte, eu creio, daquilo que Deus vai fazer em nossa igreja. Obviamente estamos pedindo a Ele e você é parte disso. Outra pergunta agora. Quantos de vocês estão insatisfeitos com o padrão moral do Brasil? Com a roubalheira na política? Está mais claro agora, né? Então veja, gente, queria convidar você para quarta-feira. Está aqui na igreja. Nós vamos orar pelo Brasil, pelo nosso momento. Aqui não há questão de valor partidário, a Bíblia fala para a gente orar pelos dirigentes. Mas nós vamos também ter uma palestra para esse procurador da Operação Lava Jato. Eu esqueci o nome dele, como é que fala? Dalton alguma coisa. Deltan. Deltan? Deltan, é muito difícil para o pernambucano falar isso. É tanto nome, né? Deltan Dallagnol. Você tem visto o nome dele na mídia. O Deltan conhece Jesus, é membro da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Mas ele tem viajado pelo Brasil, desafiando as pessoas a assinarem um pedido de um projeto que lida com a corrupção no Brasil, 10 medidas contra a corrupção. Ele vai falar sobre isso aqui. Não tem nada a ver com política, não é uma palestra política, é justamente sobre corrupção. Nós queremos convidar você para vir, trazer quem você quiser, mas também lembrar que nós vamos orar pelo Brasil, bem como pela conferência. Então, quarta-feira à noite, às 8 horas da noite, espero ver você aqui. É uma questão de compromisso com o Brasil, de pedir a Deus que intervenha no nosso país, o contexto que estamos vivendo,
Eu sei que vai ser uma noite que vai enriquecer a cada um de nós com informações, bem como sobre como orar pela nossa pátria. Ok. Nós estamos começando hoje, como o Samuel falou, uma nova série de mensagens. O título desta série é Know-how, ou saiba como lidar com determinados assuntos. Está ligado ao projeto do Cerimônia de Recuperação, mas são mensagens que vão ter a ver, eu creio, muito a ver com o nosso interior, com aquilo que nós lutamos. Hoje à noite vamos falar sobre desapontamento, domingo seguinte vamos falar sobre medo, no outro sobre compulsão, sobre impulsos, e terminamos essa série com a mensagem sobre como descobrir a vontade de Deus, inclusive nesse contexto. Pela manhã, o título da série é Quando Deus Restaura. Quando Deus restaura, existe reconciliação, existe perdão, existe acolhimento, existe dedicação. Então, as séries estão interligadas. Mesmo se você vier de manhã também, não vai ouvir a mesma mensagem, é num contexto diferente. Eu queria ler o texto desta noite, está no Salmo 44. Se você quiser abrir comigo, Salmo 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria força, com a tua própria mão, não expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Agora, a partir do versículo 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saís com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste nós um provérbio entre as nações. Os povos maneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. O salmista estava desapontado. Como é que ele lidou com o desapontamento? Nós pedimos para o Renato vir até aqui, dar um testemunho, como é que na vida dele ele lidou com uma série de expressões que esse salmo também afeta e toca. Eu sei que ele vai nos edificar com o testemunho dele. Deus abençoe, Renato. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Meu nome é Renato, sou um cristão em recuperação de feridas emocionais, de uma codependência de relacionamento, dos meus defeitos de caráter, dos meus pecados, enfim. E um dos pecados que eu cometi já hoje foi esquecer de agradecer aos líderes do meu ministério que tanto colaboram na caminhada nossa. Então, perdoem-me
e sintam-se abraçados. Mas o que eu gostaria de falar para vocês são 2 episódios da minha vida. É óbvio que existem muitas outras feridas, mas são 2 episódios que simbolizam uma fase na infância e a outra fase na adolescência. A minha família é uma família de tradição católica não praticante. Eu não fui conduzido ao conhecimento do Senhor Jesus, que eu só vim a conhecer aos 37 anos de idade. E na minha família, as dificuldades que meus pais passaram no começo do casamento, e sobretudo depois que vieram os filhos, minha irmã mais velha e eu, acabou me levando a um sofrimento muito grande e um sentimento de abandono, pois sem nenhum aviso, sem me comunicar o motivo pelo qual eu fui deixado na casa de um avô materno, e que não era uma pessoa que gostava muito de criança, era uma pessoa até que não gostava muito de falar com criança. E logo no primeiro dia, quando ele colocou o jantar para eu comer, eu não quis comer. Eu já tinha comido um monte de fruta no quintal e eu não quis comer, então eu senti o peso da mão dele no rosto logo aos 3 anos de idade, e isso me marcou profundamente. Isso acabou trazendo para mim 3 sentimentos muito fortes. O primeiro sentimento meu foi o sentimento de abandono, é claro, né? Depois veio raiva e muito ressentimento. Isso é muito natural naquela circunstância. E o terceiro sentimento foi um sentimento de culpa que eu fui carregando pela minha vida durante 50 anos ou mais. Depois tive a fase da pré-adolescência. Na pré-adolescência foi uma outra situação que eu vivi também, uma ferida. Dos 8 aos 12 anos, outras feridas foram formando, demonstrando, com a demonstração do amor em casa, restringia-se ao suprimento de alimento, de escola, de saúde, e que eu tenho que fazer justiça aqui, isso nunca faltou na minha casa, meus pais nesse sentido foram muito generosos. Mas a comparação com os pais de amigos, isso me incomodava muito. Quando eu visitava meus amigos, eu olhava uma situação que eu não tinha em casa, que era uma situação de cumplicidade com os filhos, onde os pais contribuíam na construção de carrinho de rolemã. Eu não sei se o pessoal aqui é dessa época do carrinho de rolemã. Contribuía na construção, na confecção de pipas para a gente soltar, rodar peão, enfim, rolar na areia, rolar na grama, era uma coisa que, eu confesso, eu tinha inveja dos meus amigos, e isso eu não tinha em casa, né? Isso me despertava um sentimento de que eu não era digno daquele amor. Sobretudo porque em casa o que prevalecia era uma desaprovação sistemática de comportamentos que são característicos de criança e da infância. As críticas eram muito exageradas sobre as tarefas realizadas ou mal realizadas ou não realizadas. A desqualificação em público diante das dificuldades em resolver as tarefas de escola, as tarefas de casa, e também a comparação com o desempenho de outras crianças. Essas foram coisas que marcaram muito a minha vida. E até hoje eu lido muito mal com isso. Eu não lido bem com isso ainda, né? Acontece hoje que eu ainda sofro muito e me flagro, às vezes, buscando aceitação, buscando reparação, buscando reconhecimento, buscando afeto e buscando amor das pessoas. E para completar essa disfuncionalidade do lar, né, meus pais também foram filhos de pais autoritários. Muito comum naquela época nas famílias do interior isso daí. Assim, os níveis de exigência algumas vezes ultrapassavam a minha capacidade real de realização do que era pedido para mim. E isso fazia com que eu me sentisse impotente e inútil. Nesse ambiente, sem saber como me defender, eu fui moldando um caráter autoritário e muitas vezes até violento. Egoísta, egocêntrico, vaidoso, orgulhoso, e acabei fazendo vítima
de tudo isso, a própria família que eu estava construindo. E também muitas pessoas que me amavam. Mas aí eu conheci, então, Celebrando a Recuperação, onde essas feridas começaram a ser reveladas. E ali eu pude reconhecer que eu tinha problemas. E que eu era impotente para resolver esses problemas e eu precisava de ajuda. Eu também pude conhecer um Deus que me amava, apesar dos meus defeitos de caráter, apesar dos meus pecados e apesar de todas as deficiências que eu tinha. Eu pude espontaneamente entregar minha vida e a minha vontade aos cuidados desse Deus. Eu também fiz um relatório, eu fiz um inventário de toda a minha vida. E ali eu coloquei todos os aspectos positivos e negativos que foram significativos na minha vida. Isso permitiu que eu identificasse não só as coisas ruins que haviam acontecido, mas também as coisas boas que eu deveria agradecer a Deus. Depois, o Celebrando também permitiu que eu pedisse ao Senhor para a remoção dos defeitos de caráter. Aquilo fica impregnado na gente, aquilo vai grudando na nossa alma e a gente tem muita dificuldade de se livrar disso, e o defeito de caráter é aquilo que nos leva ao pecado. Depois eu consegui encontrar força no Senhor Jesus para pedir perdão àqueles que eu magoei e perdoar aqueles que me magoaram. E por essas bênçãos e graças que eu tenho recebido no Celebrando a Recuperação, é que eu dedico a minha vida. Há 27 anos, sendo que desses 27, 10 aqui no Celebrando, levando essa mensagem de esperança, de que Deus pode transformar o nosso caráter. Deus pode fazer da nossa vida aquela vida em abundância que Ele tanto deseja para a gente. Muito obrigado por ter me ouvido. Obrigado, Renato, e com certeza a vida dele é uma inspiração para todos que participam do Celebrando, especialmente por essa transparência e contando o que Jesus faz no coração dele. Se você prestou atenção no que ele contou, creio que você prestou atenção, quando ele levou aquele tapa da parte do avô, foi talvez o começo, como ele disse, de uma história que começou com desapontamento. Talvez a pessoa que ele esperava que fosse carinhoso, amoroso e acolhedor com ele, afinal era o avô, toda criança em geral gosta de estar na casa do avô, e em vez de experimentar isso, ele experimentou o contrário, um simples desapontamento naquele instante. Eu creio que todos nós estamos aqui, todos nós passamos por momentos que ficamos desapontados. Alguns desapontamentos são muito leves, talvez não marcam a nossa vida para a vida inteira, mas às vezes nos tocam, às vezes nós criamos o próprio contexto do desapontamento. Às vezes você põe sobre você, por exemplo, um alto nível de performance, você tem que fazer o que as pessoas esperam que você faça. Eu lembro quando eu tinha meus 13, 14 anos que eu queria entrar no Colégio Militar do Recife. Era um colégio difícil de entrar, um concurso muito difícil de passar, mas eu estudei para aquele concurso e, de certa forma, eu dizia para os meus colegas que eu ia passar e no outro ano seguinte, muito rápido, desculpa. No ano seguinte eu estaria no Colégio Militar. Fiz o exame, lembro até hoje como foi, foram 4 horas de prova. E eu não saí tão contente, mas eu pensei, quem sabe Deus me abençoa. A escola onde eu estudei mais tarde tinha uma frase que era assim, salvação é pela graça, mas formatura é pela lei. Você tem que estudar. No dia que eu fui lá, saber o resultado do meu exame, eu lembro que eu subi uma escadaria do Colégio Militar, eu fui devagar porque eu estava ansioso, que vai com meu nome estava na lista. Eu comecei passando meu dedo pela letra A, eu tinha medo de chegar na letra L. Eu fui passando meu dedo assim, da letra D ou F passou para a letra N ou M ou o que foi. Não tinha ninguém na letra L. E o desapontamento, eu tinha 13, 14 anos, mas em última análise, onde é que Deus estava? Eu não orei. Eu estudei que nem doido, não sei se era doido, mas estudei à vontade. E Deus? Eu fiquei pensando também, o que é que eu conto para os meus amigos? Porque eu tinha aquela atitude de que eu vou passar e não passei. Eu lembro também no meu tempo de adolescência lá no Recife, que entre os meus avós, meus tios,
Eu tinha cerca de 7, 8 primas. E sempre havia aquela conversa nos aniversários que a gente ia junto. Aquela conversa de que as meninas tinham que casar até 18 anos, os rapazes até 22. E eu comecei a perceber que as minhas primas estavam chegando no 19, no 20, no 21, e ninguém que tinha casado ainda. E um dia eu ouvi uma conversa assim entre elas, já bem da idade delas também. Que decepção. Eu queria estar casado ou casada hoje. Cadê? Cadê o varão que Deus ia mostrar para mim? Decepções, frustrações, desapontamentos. Mas como é que a gente lida? Alguns desapontamentos a gente não tem controle, eles vêm. Se você foi demitido alguma vez ou várias vezes, você nunca espera ser demitido. Por mais que você queira, quem sabe, mudar de trabalho para uma empresa nova, mas eu digo que se você sai porque você quer, é uma coisa. Mas se você sai porque não atingiu as metas, não chegou no padrão que a empresa queria, na realidade é um desapontamento. E se a gente não lida com desapontamentos logo no início, a tendência é que eles cresçam dentro de nós, viram desilusão, viram ressentimento, viram uma mágoa, uma tristeza, uma depressão e assim por diante. Nesse salmo que nós lemos, o povo de Israel, a nação inteira, estava desapontada, mas era um desapontamento, em última análise, com Deus. Porque qual era a cultura? A cultura era, já que Israel é o povo de Deus, já que nós somos o povo escolhido de Deus, cada vez que a gente for para uma batalha, a gente vai dar de 10-0 no nosso inimigo. Essa era a cultura. Por quê? Deus nos ama, então porque Deus nos ama, a vida sempre vai ser bela, nunca vamos ter problemas. Esse é o problema aqui no Salmo. Por isso eles choram. É o chamado, um dos salmos de lamento. Como muitas vezes você e eu também, quando passamos por desapontamentos, quem é o culpado? Quem é que não respondeu minha oração? Quem é que não agiu? Por que é que Deus não lidou com o meu chefe, deu para ele um coração mais sensível, amoroso comigo? Por que Deus não deixou que meu esposo me amasse como ele disse que me amaria? Por quê? E o Salmo trata disto, da perspectiva de que Deus era o Deus da guerra, e apesar de ser o Deus da guerra, Deus os desapontou. E do começo do capítulo 44, 1, até o capítulo 8, versículo 8, aliás, o autor está exaltando Deus. Antes dele entrar no conflito com Deus, ele está dizendo, Deus, Tu és todo poderoso. Foi a mão do Senhor que expulsou os nossos inimigos no passado. Não foi o nosso braço forte, foi o Senhor. Ele exalta Deus. Ele põe Deus lá em cima, como Deus realmente é. Deus é exaltado. Mas no versículo 9, ele começa com uma conjunção que contrasta com aquilo que ele falou antes. Quando ele diz, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saíste com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada e os que nos odeiam nos saquearam. Olha o problema aqui. O Senhor não foi para a guerra conosco. O Senhor não respondeu a oração que eu fiz. O Senhor não abençoou o meu tempo no trabalho. Lembro de um rapaz aqui da igreja alguns anos atrás, que ele sonhava entrar numa certa empresa, no terceiro ano de faculdade, ele ganhou um estágio naquela empresa, tornou-se um trainee, tinha toda a chance dele ser efetivado na empresa, e falava disso com tanta gratidão, e quando chegou a época da efetivação, o chefe dele disse, você não chegou onde nós queríamos. E a reação inicial dele foi, por que é que Deus deixou-me andar até certo ponto? E na hora H, Deus me largou. Muitas vezes essa expressão, a expressão do salmista, quando ele interpreta essa decepção, quando ele diz que o Senhor já não sai mais, ele não falou, o Senhor não saiu, ele disse, o Senhor não sai mais. Ele parte do pressuposto que agora vai ser assim, Deus nunca mais vai estar com ele. É uma concepção errada que nós temos quando nós passamos por decepção. Parece que o mundo acabou. Mas é a experiência do salmista. O que é importante nesses 9 versículos iniciais, nos 7 primeiros versículos do nosso esboço, é que para lidar bem com o desapontamento, para eu lidar com aquilo que dói na minha alma, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso reconhecer a dor que eu estou sentindo. Eu preciso admitir está doendo. Olha as expressões que
que o salmista usa. Ele diz que Deus o fez o que batesse retiradas. Ele diz que Deus os entregou para serem devorados como ovelhas. Ele diz que era como se Deus tivesse vendido aquele povo para o inimigo. Ele diz que Deus os fez motivo de vergonha. Interessante, né? Deus, o Senhor fez tudo isso. Às vezes achamos que alguém tem que ter a culpa. A gente coloca a culpa em alguém. Na realidade, era isso que ele estava passando. E o que muitas vezes eu tenho que admitir é que, às vezes, por conhecermos Jesus, nós achamos que a partir do momento que conhecemos Jesus, a gente ganha um seguro contra a dor, um seguro contra a perda, um seguro contra sofrimento. E não acontece assim. A vida continua para a gente. A diferença agora é que eu tenho onde me apegar, mas o que se torna mais sadio na minha relação com a dor, na minha relação com o desapontamento, a primeira coisa é dizer, ser honesto comigo, dizer, Deus, eu não esperava que fosse assim. Afinal de contas, por ser teu filho, eu esperava que o Senhor me desse um tratamento mais VIP. Apesar de ser seu filho, por ser seu filho, eu esperava que o Senhor não me deixasse passar por esta humilhação. Alguns anos atrás, estava acompanhando um casal, fizemos o pré-matrimonial, fizemos juntos o pré-matrimonial e outro pastor aqui da igreja, uns 8, 10 anos atrás. Foram cerca de 7, 8 encontros. E no penúltimo encontro, nós dois perguntamos para eles, é isso mesmo que você quer? A gente tem alguma dúvida. Não que nós fôssemos Deus, nenhum pastor é Deus. Mas durante os encontros a gente percebeu algumas dificuldades. E o rapaz disse, não, eu estou certo. É essa que eu quero casar. E a moça levou um bom tempo, um silêncio. E naquele instante tornou-se 10 anos de silêncio. Ela demorou a responder. E ela disse, eu tenho dúvidas. E aquele silêncio, tanto nela, nele. Acabamos o encontro, ela dizendo, eu quero parar aqui. É um momento delicado porque ela disse, eu quero parar aqui. A primeira pergunta do rapaz foi, quem vai contar? O fê pago, igreja paga, pastor paga. Não, estou brincando. É para a gente descontrair. Mas tudo pago. Eles tinham trabalhado para realmente dar uma festa muito fora do comum, mas a pergunta do rapaz foi, quem vai contar? E para ele, no encontro seguinte que estivemos, ele falou, da mesma forma, porque Deus deixou a gente chegar até aqui. Claro que eu e aquele outro pastor, fomos dar a notícia, conversamos com um bom número de pessoas, outros nós telefonamos, mas a decepção ficou. Depois de 2 anos e meio, eles casaram. Agora um novo contexto. Mas no momento, para ele, uma decepção, porque ele construiu um castelo, e nada errado construir um castelo, mas na hora que não realizou-se, que vergonha. Isso diz, o Senhor nos fez motivo de zombaria. Fizeste nós um provérbio entre as nações. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam. Mas qual é o ponto principal aqui desse salmista? Ele fala com Deus da dor que ele está passando. Às vezes nós temos medo. Às vezes, quando nós passamos por um desapontamento, a gente cria uma espécie de blindagem ao nosso redor. E as pessoas perguntam, como você está? Em geral, qual é a resposta? Estou bem, ok. Tem outra resposta que a gente dá, um clichê. Ótimo, às vezes. Mais ou menos, mais honesto. Estou indo. Mas quando nós estamos realmente cheios do Espírito, que falamos? Deus está no controle, não é isso? E lá no fundo a gente acha que Deus perdeu o controle. Que Deus não está nisso, mas para causar uma boa impressão, Deus está no controle quando a gente não sente isto.
Mas o que é que o salmista diz aqui? Senhor, eu estou sofrendo, não era essa perda que eu queria ter, está difícil olhar para o Senhor. O fato é que o Senhor nos abandonou. Ele foi honesto na sua relação com Deus. E uma das coisas mais singulares que podemos ter na vida com Jesus é dizer para Ele o que a gente está sentindo, sabendo que o Senhor não nos rejeita quando nós somos honestos com Ele e falamos do que vai dentro da nossa alma. Sabe por quê? Porque Deus conhece o amanhã. Aquele casal que eu mencionei. Nem toda quebra de namoro, noivado termina dessa forma, mas aquela situação específica, Deus sabia o que era melhor para eles. Por isso Deus não exasperou, não achou, puxa, você não crê em mim mais. Não, Deus valorizou aquilo que havia no coração do salmista. É isso que você está sentindo, ponha para fora. Não faça de conta que não está doendo. Não faça de conta que é difícil perder o emprego. Não faça de conta que é difícil perder alguém que você ama, seja por morte, por divórcio. O importante é saudável. Como o salmista foi saudável aqui, fale com Deus do que vai na sua alma, sem medo de ser rejeitado. Porque é assim que Deus nos construiu. Não há nada que faça o amor de Deus mudar por você e por mim. Nada que eu faça para aumentar ou nada que eu faça para diminuir, porque Deus nos ama e ponto final. E Deus nos acolhe como nós estamos. Por isso o salmista aqui é muito humano, ele diz, está doendo Deus, não aguento esta dor. Por quê? Veja bem que a história não termina aqui. A primeira coisa que eu posso fazer quando estou desapontado é falar da minha dor com Deus, é acolher e reconhecer a dor. Versículo 17. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste em nós um covil de chacais, e densas trevas nos cobriste. Se tivesse esquecido o nome do nosso Deus e tivesse estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto. Está dizendo outra coisa importante para nós, como lidarmos com o desapontamento. Isso aqui que eu estou mostrando nesse salmo é uma estrutura. Tem detalhes internos que vai ser com cada um de nós, de acordo com o nosso andar com Jesus. Mas o que ele faz aqui é, Senhor, a gente poderia ter resolvido não confiar mais no Senhor. A gente poderia ter dito, puxa, como os antepassados fizeram. Os pais, quando estavam no deserto, falaram, foi para isso que o Senhor nos livrou do Egito? Para morrer de fome no deserto? Tiveram saudades das cebolas do Egito. Quiseram voltar para o Egito. Mas com esse salmista, ele não passa por isso. Ele fala, ok, Senhor, eu chorei, eu falei da minha dor com o Senhor. A segunda coisa que ele faz, ele reafirma a confiança dele em Deus. Interessante que, quando somos desapontados, há um lado da emoção, há um lado do sentimento real que nós estamos sentindo. Se alguém pergunta, como você está? Se você for honesto, você vai falar, estou triste, não estou bem, não entendo Deus nisto. Mas se eu ficar nisto, dando espaço apenas para os meus sentimentos, que são reais e são verdadeiros, eu posso correr um risco de passar a descrer que Deus realmente cuida de mim. E a verdade final na nossa vida não é o que eu sinto faz parte, é a realidade. Mas a verdade final não é o que eu sinto. O que é a realidade final nesse contexto, quando passamos por desapontamentos, é que Deus está envolvido naquilo que está acontecendo. Lembro da situação que eu mencionei daquele casamento que tivemos que adiar. Uma das perguntas que eu mais ouvi era, e ela, como é que ela está? E ele, como é que ele está? E você, como é que você fica quando as coisas não acontecem como você espera? Aqui na história do povo de Israel nessa época, eles expressaram a dor, mas eles disseram outras palavras, nós vamos continuar confiando em Deus. E meu querido, minha querida, isso não é uma coisa das mais fáceis na nossa vida. Ao lugar de chorar a perda, ao lugar de falar do desapontamento, ao lugar de falar da raiva, ao lugar de criticar,
e falar com Deus. Mas isso é um processo, mas que ele precisa ser coberto com a verdade que, a despeito de eu sentir assim, eu ainda vou confiar que Deus tem o melhor para mim. E é isso que mantém a gente numa estabilidade na vida cristã. É isso que faz a gente correr para Jesus, que é a rocha. A rocha é inabalável. Nós somos baláveis, nós somos fracos muitas vezes. O único que não muda é o Senhor. E o Senhor nunca muda em relação a você e a mim, da forma como Ele nos ama e como Ele ama. Embora que muitas vezes eu não entenda. Embora que eu não entenda. Embora que eu sinta como esse salmista está sentindo, muitas vezes você se sente assim também. O fato é que eu preciso fazer uma escolha. Ou eu continuo nutrindo o sentimento de perda, ou eu digo, Deus, chegou a hora de eu reafirmar e dizer que eu confio em Ti. Quando você perde alguém que você ama, seja por morte ou por divórcio, ou luto especialmente, há o tempo em que você vai chorar, você vai dizer que não vai conseguir viver sem aquela pessoa, como vai ser a vida dali para frente. Mas chega o dia que você precisa resolver. Ou eu fico nesse processo de perda a vida inteira, ou eu digo, a partir de hoje eu vou levantar e dizer, Deus, a despeito do que eu sinto, eu resolvo confiar no Senhor. Foi isso que o salmista disse. Se nós tivéssemos esquecido o nosso Deus, o Senhor não saberia. Ele diz, o Senhor sabe o que vai no nosso coração. Deus sabe o que vai dentro de você. Não adianta dizer que Deus está no controle, quando você dentro de você está dizendo, Deus não está. Se Deus me amasse realmente, não deixaria isso ter acontecido. Então isso é muito honesto, ele fala, Deus sabe o que vai aqui dentro. Deus sabe que algumas vezes eu disse para mim mesmo, não quero mais ser crente. Se crente é isso, se Deus é assim, por que continuar confiando nele? Alguém já falou isso aqui? Eu já falei, gente. É momento. Agora, se eu ficar nisto, é que eu me perco. Mas ele disse, o Senhor sabe o que vai no meu coração. E quando ele diz, o Senhor sabe o que vai no nosso coração, certamente ele deve ter pensado, no dia que ele perdeu a batalha, e ter dito, Senhor, estou com raiva. Senhor, estou triste. Olha o prejuízo. Não adianta esconder. Mas aí que entra a graça do nosso Deus, que pode ver o seu coração e o meu, e aquilo que vai dentro dele, até a sensação de, não gosto mais de Deus, como os seus filhos falam para você, tem horas, não gosto mais de você, papai. Já ouviram isso? E nem por isso a gente diz, está excluído da família. A gente entende, a gente sabe a criança. É assim que Deus me encara. Então, eu não tenho como aumentar o amor de Deus por mim, pelo meu comportamento, nem tampouco diminuir. Mas o fato é, por Deus ser assim, eu posso dizer, Senhor, a despeito do que eu sinto, eu estou aqui reafirmando a minha confiança em Ti. Me sustente neste processo, para que eu não me perca. Foi assim que Jesus falou, quando ele ensinou a chamada oração do Pai Nosso, ele disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não deixe eu cair na tentação de que o Senhor não está mais nisto. Livra-me do mal de não confiar mais em Ti. Mas, como o salmista diz, estou aqui reafirmando a minha confiança em Ti. Então, quando o desapontamento vem, fale o que está no seu coração, reafirme a sua confiança em Deus. Nesse processo, a última coisa que o salmista nos chama é, a partir do versículo 23, ele volta a orar. Já passei por momentos na minha vida em que a pressão era tão grande, ou a tristeza era tão grande, o desapontamento era tão grande, que às vezes eu dizia para mim mesmo, será que vale a pena orar? Às vezes queria orar, mas não tinha nem força para orar. Ou às vezes estava na cama querendo orar e o sono era mais forte que minha vontade. Tem horas que a gente sente assim. Parece que Deus está tão distante. Será que Deus falhou? Será que se eu orar de novo, Ele não vai falhar de novo? Será que eu não vou ter outra decepção? Mas
Mas olha o que o salmista faz. Olha o tipo de linguagem que ele fala com Deus, que não é uma linguagem desrespeitosa, mas é uma linguagem de coração. Desperta, Senhor, por que dormes? Você teve a sensação de que Deus dorme na sua vida? Você ora, e sem resposta. Vou passar um tempo em que eu estar assim, puxa, faz tempo que eu não vejo Deus respondendo uma oração. Ele foi desgastado. Mas aqui, a linguagem dele é tão honesta com Deus, diz, Deus, parece que você está dormindo. Parece que você não me ouve. Olha como ele fala, levanta-te e não nos rejeites para sempre. Provavelmente, havia no coração do salmista uma sensação de que alguma coisa ele havia feito errado, e porque ele havia feito alguma coisa errada, Deus o estava rejeitando, pondo de lado. Parece que muitas vezes nós sentimos. O que é que eu fiz de errado para Deus não me responder? O que é que eu estou fazendo de errado que Deus não me dá aquele emprego que eu sonho? O que é que eu estou fazendo de errado que Deus não me dá a noiva ou o noivo que eu gostaria de ter? É a sensação nossa. Ele põe isso para fora. Mas o contexto é que agora ele volta a orar. Ele não está mais falando da dor dele, mas ele diz, já que ele reafirmou a confiança no Pai, ele diz, Senhor, escondas o teu rosto em nós. Não deixa a gente sentir que o Senhor está distante. No versículo 26 ele diz, levanta-te, socorre-nos. Não posso parar de orar, mesmo quando eu me sinto desamparado. Porque o sentimento de desamparo é real para mim, mas não é real para Deus. Deus não lhe desamparou. Quando Jesus estava na cruz, ele falou, crucificado, disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele se sentiu abandonado pelo Pai. Era o sentimento dele. Mas na realidade, o Pai nunca o abandonou. Por isso ele pôde continuar orando. Mas o cerne da oração é, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Resgata-nos por causa da tua fidelidade. Tira de mim essa sensação, esta emoção de um desapontamento. Eu lembro que quando eu contei que eu não passei no exame no colégio militar. Para voltar para minha casa, eu precisava tomar 2 ônibus. Eu tomei o primeiro ônibus, o segundo ônibus eu não tomei. Eu queria demorar a chegar em casa para encarar a realidade. É uma sensação, você já passou por isso, interior que a gente não pode descrever. Desde que você recebeu talvez um não numa empresa, e você volta para casa, e você sente indescritível. Mas aqui ele diz, a razão de eu estar pedindo para o Senhor me resgatar, a razão de eu estar pedindo para o Senhor lidar com esse sentimento que eu tenho, é a tua fidelidade. Essas são as palavras no Antigo Testamento mais ricas de significado. É uma palavra que descreve realmente quem Deus é. Algumas vezes essa palavra é traduzida como amor. Quando se refere a Deus, Deus é o Deus que ama. Deus é o Deus, algumas vezes ela é traduzida por compaixão. Deus é o Deus da compaixão. Algumas vezes é traduzida como Deus, a palavra é traduzida como misericórdia. Deus é o Deus da misericórdia. A palavra, como se diz em termos técnicos, em teologia, uma palavra grávida. Ela dá luz a uma centena de significados que é o contexto que define. E aqui nesse contexto, que o salmista está dizendo, em outras palavras, Deus, é porque o Senhor é compassivo, é porque o Senhor é misericordioso, é porque o Senhor não falha, é porque se realmente o Senhor é Deus, que eu estou orando. Resgata-me do que eu estou sentindo. A base da oração dele era uma base essencialmente, profundamente teológica. Eu posso orar, eu posso falar com Deus, não por causa do que eu sinto, mas por causa do que Deus é. E Deus é fiel ao que Ele disse. E se no passado, no contexto da guerra, Deus disse que Deus estaria com eles em todas as batalhas,
Se nessa batalha Deus não esteve, Deus tinha suas razões. Eu não sou capaz de entender. Mas uma coisa eu sei, é que Deus cumpre o que Ele prometeu. Talvez hoje, a minha sensação é que Deus não esteve comigo na minha batalha. Talvez hoje a minha sensação é que Deus não esteve comigo no meu emprego, no meu casamento, no meu relacionamento, com as minhas finanças. Estou desapontado. Isso é o que eu sinto, mas uma coisa eu sei. Se Deus disse que estaria comigo, Deus vai cumprir. Por isso eu posso orar. Quando o desapontamento vem, fale da sua dor, renove sua confiança em Deus, reafirme sua confiança em Deus, mas renove a sua vida de oração. Às vezes não temos força para orar sozinhos, eu posso chamar alguém para orar comigo. Às vezes está difícil carregar o fardo, eu posso repartir com alguém, mas não posso perder de vista que aquilo que Deus falou que Ele iria fazer, Ele ia fazer. E algumas coisas, eu preciso crer que o que Deus tem para mim é melhor do que o que eu espero. Quando eu oro de acordo com a vontade dEle, Ele me ouve, mesmo quando eu estou desapontado com Ele. Queria terminar relembrando uma história que vocês conhecem. Vocês lembram que Jesus tinha 3 amigos? Marta, Maria e Lázaro. Fora Pedro, Tiago e João, talvez fora do colégio dos discípulos, como se diz, eram as pessoas mais próximas dele. Um dia, Lázaro fica doente. Daí, naturalmente, Marta e Maria pensam, já que a gente é amigo do rei, já que a gente é amigo de Jesus, a gente vai contar para ele que Lázaro está morrendo, ele vai voltar correndo para curar Lázaro. O que elas fizeram? Mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Jesus demorou a voltar. Veio o desapontamento na vida delas. E quando Jesus recebe a notícia, está lá com os seus discípulos, os discípulos veem a notícia chegando, naturalmente eles sabiam que Jesus era amigo de Lázaro, o que eles esperavam era que Jesus levantasse correndo e dissesse, vamos resolver o problema, Lázaro não pode sofrer. Jesus fica calmo, não toma nenhuma ação, e ele diz, isso é para a glória de Deus. Marta e Maria não ouviram isso. Imaginam o tempo passando e Marta e Maria em casa pensando, quando é que Jesus vai chegar? E pior é que nessa espera de Jesus chegar, Lázaro morre e Jesus não chega. Imagine a decepção. Puxa, ele não era amigo de meu irmão Lázaro, por que é que ele não vem? Jesus chega lá em Betânia, ele está chegando na cidade, Marta sai correndo e diz, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele chega na casa, Maria fala a mesma coisa. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma experiência que a gente sente. Quando as coisas saem erradas, não sei da forma como eu esperava, quando vem desapontamento, a gente pensa, se eu estivesse nisso, isso não teria acontecido. Mas o que Jesus disse? O que aconteceu? Seu irmão morreu para a glória de Deus. Algumas coisas aconteceram na sua vida, na minha vida. Bem que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Pode ter sido um filho esperado por tanto tempo e no 7º mês o filho morreu. Pode ter sido um casamento sonhado a vida inteira. Depois de 3 anos, o casamento morreu. Pode ser uma carreira construída a ferro e fogo, custou muito caro. E de repente a carreira perde o seu sentido. É difícil nessa hora imaginar que Jesus está nisso. Se ele estivesse aqui, meu filho não teria morrido. Se ele estivesse aqui, meu casamento não teria terminado. Se ele estivesse aqui, a minha carreira não teria
terminada tão cedo como ela foi. E agora, o que Jesus faz? Chegou, disse para Marta e Maria: todo aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Pai, pede para alguém remover a pedra do túmulo de Lázaro. Depois de 3 dias, de 4 dias, Lázaro sai. É interessante que esse milagre tem uma nuance muito especial. Porque os judeus criam que até 3 dias de sepultamento, alguém poderia ressurgir. Jesus deixa os 3 dias passarem. Realmente, Lázaro estava totalmente morto, sem esperança que a família tivesse para vê-lo vivo. Jesus ressuscita Lázaro. A sua vida, a minha vida, se nós não cuidamos dos desapontamentos logo no início, ele vira desilusão, ele vira tristeza, ele vira ressentimento, ele vira depressão, ele vira morte. E nós perdemos a força de confiar em Jesus. Mas não importa o tempo que o desapontamento aconteceu, eu posso reviver. Quando eu falo dele, eu reafirmo minha confiança em Jesus e eu volto a orar. Simplesmente porque Deus é compassivo, misericordioso, justo e fiel, para me dar de volta a alegria pela vida.